Boa noite a todos. Acredito que vocês receberam um folheto que foi distribuído. E esse folheto vai ser o nosso guia para a palestra de hoje. E só para eu explicar, esse texto ele foi extraído de uma psicografia do Divaldo Franco, narrada, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. E esse texto vai trazer, o título dele já revela bastante, 12 constatações evolutivas. E aí, eu proponho a vocês que a gente possa fazer um passeio por essas 12 constatações e trazendo algumas explicações, algumas orientações, que não é nenhuma novidade, as palestras que todos fazem aqui na casa trazem sempre essas temáticas, mas que é sempre bom a gente relembrar, a gente ler, reler, relembrar, para que de fato fique gravado no nosso coração, na nossa consciência. Eu resolvi dividir essas constatações e juntando algumas que tenham alguma temática parecida, para até facilitar a nossa conversa, tá? Então vamos lá. A primeira das constatações que Joana de Ângeles ditou foi: o outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. É uma lição interessante. E aí, juntando com o número 2, ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É você que opta pelos sentimentos que tem nesse exato momento. Só você. Então, a gente sempre explica, o Espiritismo sempre explica. O planeta Terra é uma escola. Todos os que estão encarnados receberam uma inscrição, uma matrícula para participar das lições que essa escola tem a oferecer. E lições que são mais fortes, obviamente, durante a nossa encarnação. Então, quando ele diz: o outro existe para te ensinar. Não é para agradar você, não é para desagradar você. Até porque cada um tem que se preocupar com o seu próprio caminho. Não é se preocupar em viver o caminho do outro. E assim, dessa maneira, cada um cuidando do seu caminho, da sua evolução, ninguém vai ter tempo de ficar agradando ou desagradando o outro voluntariamente. É óbvio que as relações sociais, familiares, acabam gerando que a minha mãe pode me agradar ou desagradar, o meu pai, meu filho, minha esposa, mas não que ele nasceu exclusivamente para me agradar, para me servir. Na verdade, como eu disse, como estamos em uma escola, cada pessoa, cada situação que nos rodeia é o aprendizado que a gente precisa passar. E esse aprendizado vai se encerrar quando a lição for aprendida. Ninguém deixa um aluno na primeira, na segunda série por anos e anos. Ele, encerrado aquilo que ele precisa aprender, aquele calendário que ele precisa estudar, ele é transferido de fase. E é a mesma coisa com a nossa vida. Cada encarnação traz marcado em nós as lições que a gente precisa aprender. Viver isolado no mundo não seria lucrativo para ninguém. Afinal, você não teria o contato, você não teria o aprendizado que a relação externa oferece. Então, o outro te ensina. É importante que a gente veja os outros, vejam os problemas com essa ótica de que o que é que aquele marido, o que é que aquela esposa, o que é que esse filho, o que é que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, o que eles têm para me ensinar? O que é que eu posso aprender dessa relação que se criou entre nós? E a Dona Terezinha, numa palestra recente, ela falou exatamente isso. Ninguém me deixa triste, ninguém me ofende, ninguém me alegra. Sou eu que escolho esses sentimentos a partir da ação do outro para comigo. Se eu alcanço uma maturidade a ponto de compreender que aquele que me ofendeu fez porque pode estar passando por algum problema, porque está em desequilíbrio, porque interpretou a situação de uma maneira equivocada. Se eu olho aquela ofensa dessa maneira,
eu consigo ver que o sentimento que eu tenho que criar em mim não é o da dor, não é o da ofensa, não é o da mágoa, mas sim, eventualmente, até o desejo de auxiliar aquele que está em desequilíbrio. Mas quem cria o sentimento que vai habitar o nosso coração somos nós mesmos. O outro vai agir, o outro vai se relacionar, mas nós é que optamos se a gente vai caminhar pelo lado da mágoa ou do perdão, do entender ou não entender. O esforço é o mesmo, o resultado é diferente. Né? Ficar preso a uma mágoa é amarrar uma bola de ferro no seu calcanhar e você desejar evoluir. Então, é a escolha que cada um faz nessa caminhada. Aí nós temos o terceiro ponto. A arte de viver sem expectativas, e sim com perspectivas, é a chave para não se frustrar. E conciliando com esse item, o número 8. Abandone o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como você quer, deseja ou necessita. Então, o primeiro ponto. A expectativa, eu já ouvi alguém dizendo, a expectativa é a mãe da decepção. Porque toda vez que você tem muita expectativa, toda vez que você cria muita expectativa, seja em alguma coisa, em algum evento, em alguma pessoa, a chance de você se decepcionar é grande. Porque você depositou todas as suas fichas em uma situação que não dependia de você realizar. Viver com perspectiva é diferente. A perspectiva presume-se que você trabalhou para que aquilo acontecesse. Então você tem uma perspectiva. A chance de dar certo, a chance do resultado acontecer aumenta e muito, porque você aplicou o seu esforço, você aplicou a sua dedicação, você aplicou o seu sentimento. E aí você aguarda o resultado que esse esforço puder oferecer. Às vezes a gente não se esforçou como deveria, então a gente vai receber proporcionalmente a esse esforço. Mas a gente já esperava por isso, porque a gente tem consciência do tamanho do esforço que foi feito. Agora, quando a gente vive só com a expectativa, é a gente não se esforçar em nada, não impor nenhum trabalho e só aguardar. Mas aí, aguardar o quê? Aguardar o que os outros querem para a nossa vida? Lembremos lá, o outro não existe para te agradar. O outro não existe para te desagradar. O outro é o outro. Ele não foi gerado, ele não foi criado para atender às suas expectativas. Né? E aí, o 8, abandone o orgulho de acreditar que tudo vai ser como você quer, como você deseja. Isso é viver na expectativa. Porque é você achar, é a gente, né? Eu me incluo, logicamente, é a gente achar que tudo vai acontecer na nossa vida conforme a gente precisa, conforme a gente necessita, conforme a gente quer que seja, sem nenhum sofrimento, sem nenhum esforço, sem nenhuma mágoa, somente alegrias. E não é isso. Lembremos o que eu falei, a encarnação é uma escola. E tudo vai acontecer, tudo vai se relacionar em nossa vida conforme o que a gente precisar aprender. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente simplesmente quer, é o que de fato está programado para que a gente possa aprender aquelas lições. Então a gente vence o orgulho, vence esse delírio e vive com realidade. A gente vive com base nas perspectivas, ou seja, depende do meu esforço para alcançar o resultado que eu quero. Mas o resultado que virá, baseado nesse esforço, nem sempre vai ser 100% o que o meu delírio, o que o meu orgulho vai desejar. Ele pode acontecer de uma maneira diferente. Mas Deus é bom sempre. Deus nos ama sempre, infinitamente. Então, seja o que for que nos aconteça, é diferente do que você esperava? Glória a Deus. Porque Ele está me dando o que eu preciso para evoluir. Porque talvez se eu recebesse tão somente o que eu quero, eu ia me naufragar ainda mais nos meus delírios, nos meus defeitos. Né? Muitas vezes a gente tem que lembrar que a gente chegou nesse atual estado evolutivo
cheio de vícios, de erros, de bagagens para corrigir, justamente porque foi a nossa vontade sendo feita, e a gente não soube, como uma criança mimada, que tudo que pede vai sendo dado. E aí uma hora que o pai fala não, a partir de agora não, a revolta chega, a birra, enfim. Então, glória a Deus se a gente receber eventualmente, o que a gente não pediu, porque na verdade é o que Ele sabe que a gente precisa, tá? Vamos lá para o 4. Cure em você o vício da necessidade de aprovação do outro. Olha lá de novo. Só assim você poderá desfrutar da ousadia e da confiança natural em seu espírito, na sua essência. Porque quando a gente vive baseado no que o outro vai pensar de nós, a gente reduz muito a nossa dignidade. A gente reduz muito aquilo que a gente poderia ser. Porque a gente vai se encaixar, e é o que diz aqui o 6, a gente vai tentar se encaixar no molde, na forma que o outro fez para nós. Mas muitas vezes o outro olha para a gente apenas um aspecto da nossa vida. E ele gosta daquele aspecto. E a gente quer a aprovação por conta daquele aspecto. Mas a nossa vida é muito complexa, a nossa vida é muito maior do que só um aspecto. Né? E aí, se você tenta encaixar o seu ser naquele pedacinho que o outro está dizendo que gosta, a gente não vive plenamente. Porque a gente vai viver parcialmente. A gente vai viver fazendo só para que o outro possa aplaudir. Porque é isso que nos dá alegrias, né? Então, cure esse vício de necessidade. E é porque o 6 vai falar assim: não se deforme ou se descaracterize para tentar caber no espaço apertado do pensamento que o outro tem em relação a você. Isso não vai dar certo. Quando você se deforma para agradar alguém, sua luz se apaga e é apenas você que fica no escuro, se sentindo perdido. Porque, como eu falei, eu vou insistir, o outro não existe para te agradar, o outro não existe para te desagradar. E, para falar bem a verdade, ninguém se preocupa com a sua evolução, com a minha evolução. Cada um tem que se preocupar com a sua própria. Porque, assim, aqueles que não gostam da gente, esses não estão nem aí mesmo, se a gente está evoluindo ou não. Às vezes vai até querer que a gente volte umas casas na evolução. E quem gosta de nós, quem nos ama, vai nos aceitar do jeito que a gente se apresentar. Ele não vai ficar exigindo que você se melhore. Do jeito que você tiver, animado, desanimado, empregado, desempregado, para frente, a pessoa vai te aceitar porque ela te ama, ela está junto de você. Então, não adianta a gente ficar esperando que o outro nos motive, que o outro nos queira bem, que o outro nos faça avançar. Esse é um trabalho nosso, é a nossa responsabilidade. E aí, se a gente se encaixar apenas no que o outro pensa de nós, a gente vai se deformar, como diz o texto. A gente não vai viver plenamente tudo aquilo que a gente poderia viver, né? Desfrutar da ousadia e da confiança natural do seu espírito. Porque o espírito foi criado simples e ignorante com a missão de ascender. É um foguete, não tem marcha ré. É para frente sempre. E para o alto e para frente. É o que está no livro dos Espíritos. Mas se a gente se retrai para que o outro nos aplauda, para que o outro diga palavras que vão acalentar o nosso coração, a gente fica preso, a gente não consegue evoluir. E o 11 vai complementar esse trecho que vai falar assim: carência emocional não é necessidade de receber, e sim de se dar. Só você poderá suprir as suas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a sua fome. O outro não existe para te agradar. Não vamos projetar as nossas necessidades emocionais naquilo que o outro pode fazer por nós. Em palestras anteriores a gente já falou. Santo Agostinho recomendava o autoconhecimento. Recomendava conhecer a si mesmo para que aí a gente pudesse avançar. Conhecer a si mesmo também significa conhecer as minhas necessidades emocionais. Porque o espírito ele é formado
pela inteligência, pelos pensamentos, pelas emoções e pelas carências, porque o nosso atual estado evolutivo ainda requer que a gente seja suprido nas carências, mas somos nós que teremos que trabalhar nessas carências. E como se trabalha nisso? Através das relações que se formam. E não digo apenas relações matrimoniais, sexuais, conjugais, eu digo relações entre pessoas, relações de amizades. Aquela pessoa com quem você troca sintonia, com quem você tem uma troca de energia positiva, essa pessoa está suprindo a sua carência e ao mesmo tempo você está suprindo emocionalmente a dela. E é essa troca, essa engrenagem que vai se formando na vida de muitas e muitas e muitas relações e que dá todo esse panorama que a gente existe. Agora, quando a gente espera que o outro simplesmente satisfaça as nossas, cai na questão da expectativa. E aí a gente vai verificar casamentos naufragados, relações abusivas, relacionamentos tóxicos, porque um se submete ao outro no desejo de que aquele outro satisfaça suas necessidades. E aí, na busca dessa satisfação, acaba se sujeitando a situações que muitas vezes degradam a evolução daquele espírito. Então, a carência emocional é a troca, que a gente, só com a troca é que a gente vai resolver essa nossa carência. Não ficar esperando que alguém seja o nosso salvador, tá? Vamos para 5. Você não tem controle de nada, por mais que acredite que tenha. Lembre-se, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o seu corpo e deixarás esse planeta para ingressar numa nova fase. Abra mão do controle. Só assim terá domínio sobre você mesmo e sobre a sua vida. Controle é um reflexo do medo. O domínio é um reflexo do estado de ausência absoluta de tensão interna e do seu encontro com a paz. Vamos trabalhar em nós a inteligência para saber o que é que está dentro do nosso controle e o que não está no nosso controle. Aquilo que está no nosso controle, vamos trabalhar incessantemente para melhorar. A nossa reforma íntima, o nosso jeito de ser, as nossas relações, isso está nas nossas mãos fazer. Aquilo que está fora, que só trabalha a nossa ansiedade, que só mexe com a nossa mente de ficar preocupado com aquilo que vai acontecer, e muitas vezes nem acontece, é só a preocupação daquele momento que já te corroeu, deixe. Porque, como diz aqui, controle é medo. Você querer controlar cada etapa da sua vida porque você tem medo de que essas etapas não deem certo. Mas nem todas vão dar certo conforme a gente quer. Não nessa existência. Talvez demandem outras, né? Já o domínio é você ter a certeza de que dentro de você, a segurança de que você está em paz. O mundo pode ruir ao seu redor, mas você está em paz. A sua consciência está em paz. Como o Renato falou aqui numa outra palestra recentemente, felicidade é o estado de consciência em paz. Isso é felicidade, é viver feliz. É a consciência de quem deita, descansa, sem nenhum remorso, com a certeza de que não fez mal a ninguém naquele dia que passou. Então, isso está dentro do nosso domínio. E é nisso que a gente tem que focar. O 7. Não acredite no que os outros dizem para você, por mais romântico e poético que possa ser. Importantes são as atitudes e não as palavras. Eu vou ser repetitivo porque eu acho que é interessante gravar isso. O outro não existe para agradar você. O outro não existe para desagradar você. O outro é lição. Assim como você é lição para todo mundo que está ao seu redor. Então, creia nas atitudes que estão ao seu redor. Nas atitudes daqueles que estão ao teu redor. Nas atitudes daquele em quem você confia, em quem você caminha junto. Creia nas atitudes. Porque palavras, muitas vezes, são impulsos. Palavras são um ser que está se transformando, mas ainda não completamente. Então ele promete, ele fala coisas, ele discursa, ele argumenta, mas a essência foi modificada.
a essência vai se transformar em atitude. E isso vale também para o inverso, o nosso comportamento com os outros. E aí vem uma coisa muito interessante. Se a gente identificar pontos em nossas vidas que a gente precisa modificar, que vai demandar ação, modificação, atitude, vamos começar a fazer isso em silêncio, quietinho, sem anunciar, sem divulgar, sem convidar ninguém, sem expor para ninguém. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Porque é só através do exercício repetitivo que aquilo vai se transformar num hábito, numa mudança na sua essência. E aí depois disso, qualquer um que tente te desmotivar, não vai conseguir. Porque você já sacou o que é que precisava melhorar. E você já foi fazendo e fez, sabe? Então, às vezes, poxa, eu estou frequentando uma casa espírita, tem uma semana e já ouvi tanta coisa legal lá, acho que eu vou ficar firme lá. Cara, aí eu já ouvi muita gente que foi na casa espírita e se deu mal, nem vá, nem vá. Isso fica na cabeça de quem está querendo se modificar. E para desistir é fácil, porque aquela situação de conforto que a gente já está ali, aquele edredom bem quentinho do conforto, ele é mais gostoso do que sair para fora e experimentar aquilo que vai modificar a gente. E ao nosso redor vai ter muita gente para desestimular qualquer coisa legal que a gente tenta fazer com a gente, com a nossa vida. Então, e às vezes é uma pessoa que não está fazendo por maldade, às vezes fala sem saber, mas aquilo ficou na sua cabeça. Então, vai fazendo, vai frequentando, vai estudando, vai se modificando, vai se melhorando. E quando você estiver bom, se estiver já firme e falar com alguém e alguém vier com você vai ter argumentos para poder dizer. E isso eu estou falando, dei o exemplo aqui, mas quero começar a academia, quero mudar minha alimentação, quero mudar meu comportamento, quero estudar para um concurso, quero fazer tantas coisas que a gente pode modificar a nossa vida e vai ter sempre alguém dizendo que não. Vai ter sempre alguém frustrado que vai dizer que não vai dar certo. E a gente vai acreditar nisso. Então, faça. Há uma lenda da internet, não sei se é verdade, que diz assim, que se você faz a mesma coisa por vários dias repetitivos, eu já vi 21 dias, outros 40 dias, acho que vai de cada um, né? Mas se você for fazendo metodicamente, faça chuva, faça sol, com frio, vou na academia de manhã, enfim, faça. Depois desse período, você já vai estar com aquilo interiorizado. E não adianta vir com conversinha de fracassado, não vai dar certo. Você vai falar, amigo, segue a sua, eu estou legal fazendo a minha, porque realmente eu tentei, fui, vi que dá certo. Então, vamos, menos palavras e mais atitudes. O 9, a gente já está encerrando. Isso é legal. Tudo é passageiro. De perto, a vida é uma tragédia. E de longe, é uma comédia. Daqui a algum tempo, você vai rir de todos os dramas que criou. Tudo passa, tudo passa. É legal que a gente pode olhar esse trecho sobre dois aspectos. O da nossa vida mesmo, a que começou lá no nosso nascimento e vai se encerrar no dia que a gente desencarnar. E de fato, se a gente rememorar coisas da nossa vida do passado, a gente vai ver que tantas coisas que a gente na hora sofreu, se debateu, não aguento mais, vou morrer, não aguento ficar sem aquela pessoa, enfim. Depois de um tempo, a gente até dá risada do drama que foi feito, né? Porque passa, porque a gente aprende, a gente se supera. Mas também é legal a gente ver isso dentro da visão espírita. A vida que o espiritismo acredita, ela não começa no berço e vai até o túmulo. Ela é muito mais extensa, ela é muito mais completa. Então, essa existência que a gente está vivendo agora, se de repente é uma existência que tem problemas financeiros, doenças, problemas familiares, essa existência, se a gente olhar bem de pequenininho, realmente parece ser uma tragédia. Mas vamos ampliar a visão da existência. E a gente vai ver que aquela vida que a gente experimentou naquela encarnação é um nada perto de tantas outras que a gente vai viver, né? Se a gente se pegarem aí o papel e fazer uma experiência e colocar bem pertinho,
vocês vão ver, por exemplo, 9. Ah, a vida só tem 9, só tem 9. Vamos dizer que o 9 seja uma tragédia. Ah, a vida só tem o 9. Mas vá afastando, vai afastando, vai afastando. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 5, tem... Porque é muito mais amplo. Então, de perto, realmente a gente pode estar vivendo uma situação complicada na nossa vida. Mas espera, tenha paciência, creia que Deus é bom, creia que isso que está acontecendo é a sua escola, é o seu ensinamento. E quando você olhar lá no plano espiritual e conseguir rememorar todas as outras existências, muitas delas você vai dizer, puxa, eu chorava por conta disso e eu consegui superar, né? 10. Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Seus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a sua realidade, quer você queira ou não. Portanto, se quiser mudar a sua realidade, mude os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aquilo que a gente pensa é o que a gente cria. Aquilo que a gente pensa e sente é o que a gente exterioriza para o universo. É o que a gente exterioriza para quem está ao nosso redor. E nós vivemos, os espíritos vivem em uma relação de sintonia. Aqueles que estão sintonizados aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas intenções, vão se aproximar. Os estudiosos se aproximam, os desesperados se aproximam, os depressivos se aproximam, os alegres se aproximam, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque é sintonia, é ligação, é o que você emite e o que você recebe. Então, mesmo que você diga, não, a partir de hoje eu vou pensar outra coisa, eu vou pensar em riqueza. Eu vou de manhã até a noite riqueza, 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 porque eu quero atrair riqueza. Mas não é assim, isso é um pensamento superficial, é um pensamento artificial. Você está criando aquele pensamento, não é o que sai de dentro de você para fora. E é isso que ele está querendo dizer. Modifique a sua essência, para que a partir daí os seus pensamentos sejam modificados e você se torne cada vez mais responsável pelo seu caminho. E o caminho que hoje estamos vivendo foi construção nossa. Não há que se culpar Deus, destino, o outro, enfim, é construção nossa. Seja porque a gente fez, seja porque a gente permitiu que fizessem com a gente. Então, se a gente quer, como eu já falei sobre a vida futura, em outras palestras, se a gente quer um futuro feliz, comece a mudar o seu presente. Porque o seu presente nada mais é do que a colheita do seu passado. A gente plantou um monte de semente errada lá atrás. E a gente não vai poder agora querer colher lírios, querer colher coisas... Vai colher cacto. Agora, você quer colher flores perfumadas lá no futuro? Escolha as sementes que você vai plantar. Comece a plantar legal. Faça o bem. E aí a gente vai receber, nessa encarnação, nas outras que virão, uma possibilidade de viver feliz. Porque a responsabilidade de tudo é nossa, como está aqui. E para finalizar, 12. Viva com simplicidade e com mais realidade. Só assim, quem você realmente é, vai surgir de verdade. Ria mais, não leve tudo tão a sério. Afinal de contas, a essência da vida é se descobrir e desfrutar dessa maravilhosa aventura chamada evolução. É a ideia do item 5, do controle. Ria mais, seja mais leve, leve a vida com mais leveza, com mais esperança, sem tanto peso, sem tanta amargura, sem tanta preocupação, sem tanta ansiedade, sem tanto pensar no que já aconteceu, mais leve. Né? E essa é a aventura mais satisfatória da evolução. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado disso que a gente conversou. Espero que vocês levem para casa esse folheto. Aqui tem mais, acabou sobrando, se vocês quiserem pegar. Pelo seguinte, eu queria só deixar um recado. Se a geração atual dos nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor, as crianças e todos aqueles que a gente conhece, se essas pessoas começarem, e a partir de nós também, né? Não vamos, que a gente não ainda precisa muito disso, mas se a gente conseguir transpor essa mensagem
para outras pessoas, a humanidade vai se melhorar muito, significativamente. A gente vai evitar que no futuro exista uma geração de adultos mimados, adultos que só querem ser servidos pela esposa, que vai substituir a mãe, né, e vai servir o rapaz o resto da vida, pelos pais que vão cuidar daquele adolescente de 40 anos para sempre. Então, se a gente conseguir internalizar essas lições, porque isso é filosofia do Espiritismo, se a gente conseguir viver a vida pensando nisso que a gente acabou de conversar e transmitir isso para os pequenos que estão ao nosso redor, a gente vai contribuir para que as coisas se modifiquem, para que a humanidade se modifique. Porque a partir do momento que conseguir entender que ninguém é culpado pelo que você sente, pare de culpar os outros, entenda o que está dentro de você e use os melhores sentimentos, né? Ninguém está aqui para te agradar, para te servir. Siga você, se você puder servir alguém pela caridade, faça, mas não fique esperando que as pessoas venham te servir. Sabe, são coisinhas pequenas, mas que modificam muito um caminhar do ser humano. Então, espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa e que Deus acompanhe todos nós para as nossas casas e que a gente tenha uma semana de muita paz, muita luz. Bom, muito obrigado.